blood was shed for me. You bore my sins on that cross. And how can I repay you for your love? Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez, daqui fala o vosso irmão Vitor Rafael. E eu queria partilhar com vocês um ensino que vai ser, também estaremos a fazer um programa sobre isto. E vou dar continuidade, acredito que este mês e o próximo mês, que é pertinente àqueles fiéis que consistem em dar toda a autoridade e crença às Escrituras de Cristo e tudo o que foram seus ensinos, seus princípios. Isto torna-se de extrema importância para estas pessoas que assim fazem. E aqueles também que por acaso possam vir despertar através de algum ensino, seja por este ou por um outro, que esteja sendo o ensino da verdade, também poderão se interessar e poderá ser algo pertinente para esta igreja então que se forma. Amados irmãos, eu queria falar, o tema que eu vou lançar agora é o reino de Deus versus religião. O reino de Deus versus religião. Na verdade, nós vamos falar do reino dos céus pregado por Jesus Cristo, e também vamos falar dos seus objetivos, propósito, plano deste reino. Aleluia. Nós também vamos definir, na verdade, o que é um reino. Vamos definir da forma secular e também trazer uma definição da forma bíblica com relação ao reino. E no outro ponto ainda estaremos a falar da diferença, qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. Porque há uma diferença. Sei que muitos que anteciparam-me, pregadores que ensinavam a palavra de Deus, fizeram uma confusão com relação a isso. Eles definiram o reino da forma dos homens e essa definição passou a ser também para o reino de Deus. Não. Há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens, os reinos humanos estabelecidos. Nós vamos falar sobre essas diferenças também. Vamos também definir o que é religião. Se nós estamos a falar a diferença entre o reino de Deus e a religião, então nós vamos definir o que são religiões ou o que é religião. Também já disse que iríamos falar dos princípios deste reino, não é verdade? Vamos falar dos princípios do reino. E também nós vamos ter como o reino de Deus e dos céus. São pontos que nós vamos trazê-los aqui, mas fica aqui para que as pessoas possam já compreender que o reino dos céus é um reino eterno. Existe como existe Deus, eterno. Aleluia. O reino de Deus é o reino dos céus. Contrariamente que muitos pregadores que me anteciparam, né? Pregavam que não, há o reino de Deus e o reino dos céus que Jesus veio estabelecer. Uns dizem que, chegaram até a dizer que o reino dos céus que Jesus veio estabelecer está dentro do reino de Deus. Isso é uma confusão muito grande. Isso não é verdade. O reino de Deus é o reino dos céus. Quando falamos reino de Deus, estamos a falar do reino que Deus estabeleceu, que é o mesmo que Jesus veio estabelecer. Quando Jesus chega à terra e diz o reino dos céus, ele está a apontar, está a fazer a diferença, a mostrar a diferença que o reino que cá vim estabelecer é um reino que provém dos céus, que é o reino de Deus. Aleluia. E também nós vamos falar com relação que este reino de Deus, na verdade, é um reino indestrutível. Não pode ser destruído, é impossível, nunca foi destruído e jamais será destruído. O reino também, esse reino de Deus, é um reino de total dependência de Deus Ele mesmo. O reino depende totalmente de Deus. Aleluia.
Depois vamos dar escrituras com relação a isso tudo que estamos aqui a defender. O reino foi estabelecido nos céus e domina sobre tudo e todos. Esse reino que nós estamos a falar foi estabelecido nos céus, domina sobre tudo e todos. Aleluia. Quer dizer, nós estamos aqui, estamos a viver sob total influência do reino. Porque se não existisse o reino, não existiria a terra. Nós não estaríamos aqui. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também o seu reino é reino dos reinos. Quer dizer, o reino que reina sobre todos os reinos da terra. De forma a adotar filhos para o seu reino, ele pagou com o seu sangue e vida. Jesus Cristo comprou os seus fiéis com sangue. Esse é o preço. Deus Pai selecionou, nomeou, elegeu cidadão para o seu reino que jamais poderão ser infiéis. Aleluia. Jamais poderão ser infiéis. Se por acaso notar alguma infidelidade, quer dizer que a infidelidade vem daqueles que não são filhos do reino. Quem segue a idolatria, segue os falsos ensinos, pode ter certeza que eles não são filhos de Deus. Porque o filho de Deus não... Quer dizer, se possível seria enganado, mas não acaba sendo enganado pelos falsos ensinos. O reino está em nossos corações, onde mora o Espírito Santo. O reino do céu foi estabelecido nos nossos corações, aonde mora o Espírito Santo. Pois tudo isso eu vou explicar. Os princípios do reino são estabelecidos pelos ensinamentos de Jesus Cristo, o Rei, e complementados pelos seus discípulos, exemplificados e testemunhados pelos fiéis da igreja primitiva, contidas na Bíblia Sagrada. Aleluia. Como filhos de Deus, somos embaixadores de Cristo e representantes do reino dos céus na terra. Aleluia. Vamos falar sobre isso. Como embaixadores de Cristo, devemos ser conhecedores dos estatutos divinos de Deus e seus princípios e viver testemunhando e testificando com nossas vidas. Nós somos propriedades do reino e do seu rei. E apenas glorificamos, exaltamos a Ele, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somos todos co-cidadãos do reino. A Bíblia Sagrada é acerca do reino de Deus. A implementação, o reino tem como objetivo a implantação do seu domínio e plenitude. E nós vamos ver isso. O reino de Deus é um reino eterno sem restrições. Aleluia! Sem restrições. Não tem por etnia, por raça, origens, não. O reino de Deus é um reino sem restrições, é um reino para a humanidade toda. Aleluia. É um reino espiritual invisível aos olhos humanos. Aleluia. Por quê? O reino não está ali, não está aqui. O reino está contido no coração dos fiéis, daqueles que seguem a verdade. E esses congregados, como Deus os congrega, fazem o reino dos céus. A perseguição multiplica o reino. O reino não pode ser parado, impedido e controlado por homens e muito menos corrompido ou comprado. Os inimigos do reino são as religiões e não os governos. Vou explicar isso. As falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres, pastores e profetas, seus falsos ensinos, heresias, apostasia, suas religiões e seus líderes jamais conseguirão impedir o reino.
A igreja verdadeira é a embaixada do reino representada. Aleluia. O reino expõe a religião e os seus conflitos. Devemos pregar a mensagem do reino. Aleluia. Amados irmãos, estes são os pontos que iremos desenvolver nas próximas oportunidades e eu espero que traga isso algum enriquecimento ao nosso conhecimento da palavra para aqueles que estão livres da religião, para aqueles que fugiram do sistema denominacional religioso que os homens criaram, estas religiões que aprisionam as pessoas e ao invés de as libertar para que elas possam servir ao Rei, ao Senhor. Eu vou trazer isso aqui e vou dar uma explicação muito profunda no princípio, vou ter que realmente expor o sistema religioso que está-se a viver no mundo, essa mentira da religião, a constituição de denominações, empresas e negócios como parecendo ser a igreja de Cristo ou o reino que o Senhor veio estabelecer. Porque na verdade, amados irmãos, Jesus Cristo não veio estabelecer igreja ou religião, aliás, a religião, igrejas religiosas ou a religião. Jesus veio estabelecer reino. Isso está contido em todo ensinamento. Eu não sei o porquê que a religião não consegue se demarcar da mentira que está aí. Porque Jesus, a mensagem de Cristo foi que o reino do céu estava em mãos. O reino do céu é chegado. As suas parábolas demonstram o que ele veio fazer. Ele estava a declarar como rei e que veio estabelecer um reino. E como ele iria estabelecer esse reino? Através do seu sangue, da sua morte. Com este sacrifício, ele comprou fiéis para o seu reino. Aleluia. E ninguém vai para este reino, ninguém acessa o reino se não for chamado, selecionado por Deus Ele mesmo. Deus elegeu, nomeou os fiéis para o reino. Por isso não se confunda com as religiões, não se confunda com as denominações, não se confunda com esse aglomerado de igrejas, falsas igrejas denominacionais. Não confunda isso. O povo de Deus está em todo o mundo. Vai chegar um momento que Deus vai chamar todos aqueles que têm a marca e eles sairão do sistema babilônico, do sistema da igreja, da religião falsa, dos falsos ensinos, do denominacionalismo. Então há necessidade de que você medite e siga comigo nesse ensino que vamos ter, e críticas, opiniões são bem-vindas. Então, aqui está, eu fiz o layout de tudo que vamos tratar dentro deste mês e o próximo mês, que será um ensino com relação à diferença entre o reino dos céus, pregado por Jesus Cristo, e as religiões criadas pelos humanos. Vamos trazer isto aqui. E vocês vão entender o porquê que muitos de vocês já não conseguem acessar ou estar dentro desse denominacionalismo. Vão entender o porquê que você saiu, se desaprisionou dessas igrejas denominacionais, dessas religiões que estão constituídas, que na verdade não te trazem a verdade, não te trazem o ensino da verdade, mas sim vêm te aprisionar a um sistema humano criado. Então nós vamos entender o que é isso. Você vai entender o porquê que existem todas essas confusões que temos visto hoje, os escândalos que estão a acontecer com estas denominações, estas religiões criadas de homem, as suas lideranças, as suas hierarquias, coisas que Cristo não ensinou. Shalom, a paz do Senhor. Eu aguardo por vocês nas próximas oportunidades. Daqui fala o vosso irmão, pastor Vitor Rafael. Graça e paz. Shalom.